História real, inclusive isso aconteceu foi agora há pouco. Um cara, ele foi fazer uma transação de Bitcoin, igual você faz aí todos os dias. Você pega Bitcoin, transfere para uma outra carteira. Ele queria enviar Bitcoin de uma carteira para outra. Só que nessa transação ele acabou fazendo uma coisa um pouco diferente aí, que de vez em quando acontece e quando acontece todo mundo fica sabendo. Ele enviou uma transação, e não sei se sabe, né? Quando você envia uma transação na rede do Bitcoin, você paga uma taxa que você escolhe o valor. Ele enviou de US$ 800 equivalente, a conversão lá na hora que ele enviou. E ele enviou só US$ 4.000, então ele pagou US$ 800 de taxa numa transação de US$ 4.000. Se ele tivesse colocado, sei lá, muito menos que isso, US$ 100, ainda é alto pra caramba, né? US$ 100 é 600 conto. Ainda assim seria na mesma velocidade, é rápido o suficiente. O que aconteceu? Não sei. Digitou errado, talvez. Mas como que sabem que ele enviou essa transação? O Bitcoin não é anônimo? Calma, uma pergunta aí de cada vez, aí eu já respondo. Então, o que aconteceu? Ele enviou US$ 800 em taxa. Como que funciona a taxa na rede do Bitcoin? Enquanto maior a sua taxa, mais rápida vai ser aprovada a sua transação. Então, você pagar R$ 10 de taxa, pode demorar aí 10 minutos, que é o tempo de cada bloco. Mas se você quer ter certeza que vai ser incluído nesse bloco de 10 minutos, você pode aumentar um pouco a taxa. Você pode colocar um pouquinho acima da taxa média. Então, vamos supor que está aí na média de R$ 5 a taxa. Você aumenta para R$ 6, R$ 7. Aí seu Bitcoin vai aí rapidão. Mas se quer ter certeza absoluta, você põe uma taxa um pouco maior. Você põe logo 20 conto, quando a média tiver 5. Só que você não põe US$ 800, né? Só se estiver muito desesperado por algum motivo você quer enviar esse Bitcoin e ter a certeza absoluta. Ou você quer gastar dinheiro à toa, aí você manda. O que provavelmente aconteceu foi enviou errado. Botou lá, queria botar US$ 80 talvez, ou colocar US$ 8. E acabou enviando uma taxa absurda. Como você faz para não fazer isso? Você presta atenção no que você está fazendo. Vai pôr a taxa lá da sua carteira na hora de enviar, verifica. Quando for fazer uma transação de Bitcoin num valor um pouco mais considerável, você olha o endereço que você está transferindo na hora de copiar e colar. Quando você colar, você verifica se o endereço está certo. Então, existem alguns malwares que fazem o seguinte. Tem esse mesmo malware que acontece com transações Pix. Quando você copia uma chave Pix, fica na sua área de transferência. Dá lá o Ctrl C, ele vai ficar salvo. Só que o que esse malware faz? Esse software malicioso, ele vai modificar na sua área de transferência. Então você vai copiar uma chave Pix e na hora de colar vai ser a chave Pix do golpista. Então você vai estar transferindo dinheiro para o golpista. E o mesmo acontece com Bitcoin. Tem alguns malwares específicos que quando você copia o endereço de uma carteira de Bitcoin para recebimento, ele substitui por uma outra carteira. Então você acaba enviando Bitcoin para alguém que você não faz ideia de quem é. Então, uma coisa que você tem que prestar atenção. Aí depois você verifica se está enviando para o endereço certinho, verifica a taxa. Não põe uma taxa muito baixa, não vai demorar pra caramba, mas não põe a taxa muito alta, né? Que é provavelmente o que aconteceu. Então, estude Bitcoin e preste atenção no que você está fazendo. Não adianta nada você ter US$ 4.000 em Bitcoin se você não souber usar e gastar R$ 800 em taxa da rede. Mas agora a segunda pergunta: como que sabem que ele enviou essa transação? Ele falou para alguém? Não. A Bitcoin não. A blockchain, como você sabe, do Bitcoin é uma blockchain totalmente pública. Cada transação que você faz no Bitcoin vai ficar registrada lá para sempre. O que é a blockchain? A blockchain é um banco de dados. É basicamente isso. A blockchain é um banco de dados. Mais caro e mais lento. Mais custoso e mais tudo. Mas ele é mais íntegro. Por quê? É um banco de dados, só que cada computador que está rodando um nó do Bitcoin tem uma cópia desse exato banco de dados e consegue verificar ele em tempo real. Então, é isso que acontece. Imagina que é uma grande tabela do Excel mostrando cada transação feita em cada momento, em cada bloco, para carteira específica, tudo fica lá registrado. Então, qualquer transação que você faça na rede do Bitcoin vai ficar gravado lá para sempre. Inclusive, quanto você transferiu, para qual carteira você transferiu, quanto de taxa você usou e tudo mais. Então, se tudo isso aí ficar registrado, o Bitcoin não é tão anônimo assim. Qualquer pessoa pode ver a minha transação. Qualquer pessoa pode ver
a sua transação, só que não tem como saberem que a sua carteira está associada a você. Quando você cria uma carteira no Bitcoin, você está criando basicamente uma sequência de números aí aleatórios. Aí quando você transfere dinheiro para essa carteira, você pode acabar se identificando ou não. Como? Se você compra de uma corretora aí, por exemplo, compra de um banco e envia para sua carteira, o que você faz? Você vai criar a conta no banco e os caras pede seu nome, pede seu documento, pede sua cara de lado, olha para cima, olha para baixo, pisca o olho, tem tudo registrado de você. Aí você vai lá, compra Bitcoin nesse banco e envia para sua carteira. O que o banco vai saber? Esse cara comprou Bitcoin, comprou R$100 em Bitcoin e enviou R$100 para essa carteira. Quer dizer que essa carteira é dele? Não, pode ser de outra pessoa, mas esse cara todo mês compra R$100 de Bitcoin e envia para essa carteira. Quais são as chances de essa carteira ser dele? Então fica lá tagueada como se essa carteira fosse dele. Não tem como provar isso totalmente, mas você está entregando aí. Você está todo dia transferindo para sua mesma carteira, mesma quantidade de Bitcoins todos os meses e é um jeito de você descobrir quem é o dono de uma carteira. Mas uma carteira aí aleatoriamente não tem como você associar a alguém a não ser que a pessoa faça isso. Depois que você associou uma carteira a você, tem alguns meios de você enviar para uma outra carteira que não está associada a você, mas aí já é assunto para um outro vídeo. Inclusive, eu lembrei aqui de um caso que aconteceu, foi esse ano, inclusive, não lembro disso, mas não lembro da data, mas aconteceu o seguinte, alguém ou alguma empresa, algo do tipo, fez uma transação com uma taxa muito absurda, absurda de alta, não lembro o valor. E foi isso, eles enviaram uma transação muito grande. E os pools de mineração lá, ficam minerando Bitcoin, tem a galera que minera e recebe a recompensa. Quando você minera um bloco de Bitcoin, você ganha o subsídio por bloco, que diminui a cada halving. Não é halving que fala, mas halving. E o subsídio por bloco e a taxa da rede. Então, se tem muita gente transacionando na rede, a taxa vai subir e os mineradores vão ganhar mais. Então, eles ganham desses dois jeitos. Eles ganham pelo subsídio do bloco, que diminui a cada halving, e as taxas. Inclusive, é por esse motivo que depois que ocorrer o último halving, o Bitcoin vai continuar funcionando normalmente. O que vai acontecer é que só vai ter a taxa da transação. Então, tudo continua normalmente. Mas é isso. Uma empresa ou alguma pessoa enviou uma quantidade absurda de taxa para alguém e algum minerador achou esse bloco aí. Ele conseguiu minerar esse bloco, ganhou uma quantia absurda. Mas o que aconteceu depois? Conseguiram fazer os dois se acertarem lá e foi devolvida esse valor que era muito grande. Depois eu pesquiso aí e coloco se eu achar nos comentários ou na descrição. Mas se você estava vendo aí os posts da comunidade, eu postei hoje, no caso estou gravando ontem no caso da muita confusão, mas se você olhou o último post aí da comunidade, você viu exatamente a print do que eu tô falando. Olha lá e dá uma olhadinha, que você vai entender dessa transação aí o que aconteceu. O cara ele enviou 4 mil e pagou 800 de taxa. E mais um assunto que dá para emendar aqui é sobre a taxa do Bitcoin e a demora para você transferir. Eu não sei se sabe, mas um bloco de Bitcoin ele é minerado a cada 10 minutos, ou seja, se você fizer uma transação, ela vai demorar 10 minutos. Se você colocar uma taxa muito baixa, ela pode demorar 20 minutos só no próximo bloco, 30 minutos, pode demorar um dia. E ainda você vai estar pagando para isso. Aí vem outro cara lá, começa a falar da criptomoeda dele do momento, a criptomoeda da moda, que essa criptomoeda é melhor que o Bitcoin. Por quê? Essa criptomoeda mágica, ela faz transações muito mais rápidas que o Bitcoin, é instantânea. E ainda assim você paga uma taxa muito pequena. Então, o Bitcoin nunca vai ser usado como moeda, e sim essa nova criptomoeda aqui, a nova Solana, a nova Ethereum aí, criptomoeda super rápida, super confiável. Só que não, o Bitcoin já tem essa função de você enviar muito rápido uma transação e pagando taxa basicamente nenhuma, com a rede Lightning. O que é a rede Lightning? Imagina que é um Bitcoin mais rápido, muito mais rápido, instantâneo, e com taxas pequenas. Porém, ele não tem a mesma segurança da rede principal. Então, você usa ele para poucas quantias, mas você consegue enviar Bitcoin numa velocidade instantânea e pagando taxas de 1 satoshi. Que é 1 satoshi? É menos de 1 centavo. E às vezes você acaba nem pagando taxa. Então, essa é a rede Lightning. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like e
É isso.